Começar, meus queridos, já disse aos irmãos que nós iremos trabalhar aí nesses próximos meses o tema de cura interior, dentro daquele tema de batalha espiritual. E dentro desse tema, que engloba cura e batalha espiritual, nós vamos também trabalhar as virtudes e os 7 pecados capitais. Esses temas estão correlacionados. O tema da cura está ligado à libertação, está ligado à salvação. Jesus Cristo veio para nos curar. Ele veio para nos libertar do domínio do pecado. Ele veio para efetivamente nos libertar do pecado da soberba, do pecado da gula, do pecado da inveja. Efetivamente, ele, por meio dos meios da graça, opera em nós libertação e cura. Somos escravizados pelo demônio quando esses pecados capitais nos dominam, marcam nossa vida. E Jesus Cristo veio justamente para nos libertar desses pecados capitais que podemos chamar de doenças espirituais, que podemos chamar de uma contaminação, de uma epidemia que de fato nos leva à morte. Temos trabalhado já há um bom tempo esse assunto. Jesus Cristo veio para nos libertar do império das trevas, nos libertar do domínio de Satanás. E Satanás nos domina como? Exatamente nos fazendo, de alguma maneira, seguir a soberba, a cobiça e os 7 pecados capitais. E como Jesus nos liberta efetivamente, nos conduzindo a virtudes contrárias que combatem cada um desses pecados. Então é um tema que está ligado à cura interior, mas está ligado à batalha espiritual ou guerra espiritual, como você queira chamar. Lembra que Deus, ou Jesus Cristo, chamou a igreja para combater as hortes infernais. Quando Pedro confessa que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, em Mateus 16, Jesus disse para Pedro que diante dessa confissão, diante dessa verdade, as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja. E a grande missão da igreja é invadir as portas do inferno. E como a gente invade as portas do inferno? Experimentando cura e gerando cura. Efetivamente, experimentando libertação desses pecados, dessas doenças espirituais. Hoje, de forma mais específica, introdutória, será uma introdução hoje também, no próximo encontro. Hoje a introdução será sobre cura interior. Entenderam questões básicas do que significa isso. Vamos começar, por exemplo, lendo o texto de Oséias. E eu coloquei aos irmãos os textos bíblicos no Data Show para que os irmãos ou nós não percamos tanto tempo e os irmãos visualizem bem, porque será uma abordagem sistemática e ordenada do assunto. Geralmente eu não faço tanto isso em meus estudos, mas sim, será uma abordagem sistemática, ordenada do assunto, onde nós iremos ver vários versículos, vários textos. E para começarmos, eu queria ler esse texto de Oséias 6, a partir do versículo 1 e 2. Oséias 6, a partir do versículo 1. Olha o que diz o texto. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e ligará ou curará. Depois de 2 dias nos revigorará, e ao terceiro dia nos levantará
e viveremos diante dele. Vinde, aqui é um convite, e nos voltemos para o Senhor. Por quê? Porque ele nos despedaçou e nos sarará. Uma versão seria para despedaçou, uma boa versão seria ele nos abriu, ele nos rompeu, como um médico. O médico, às vezes, para curar algo em nosso coração, ele tem que abrir, ele tem que romper. Se ele não romper, ele não consegue curar. Ele não consegue curar algo no coração, algo em nosso interior. E aqui ele está dizendo que Deus fez a ferida e a ligará. Aqui nós temos elementos essenciais para entendermos o que é cura interior. Uma definição que é muito parecida, quase como uma definição do dicionário, é a seguinte: cura é o ato de cuidado que se dá para que uma ferida ou uma lesão pare de doer. O dicionário diz algo parecido, diz que cura é o ato de cuidado que se dá para uma ferida ser restaurada. Uma definição bem simples, bem básica, a gente vai trabalhar aspectos básicos. Usando ilustrações de doenças físicas para aprendermos sobre doenças emocionais ou doenças espirituais, do qual os princípios são os mesmos. Princípio de doença e princípio de cura. Então, cura é ato de cuidado que se dá para que uma ferida pare de doer, seja restaurada. Simples assim. Por quê? Porque a dor é sinônimo de infecção, inflamação, ela é o sinal de que algo lesionou, algo está ferido dentro de mim. Como eu disse, não estamos falando aqui de feridas físicas, estamos falando aqui de feridas emocionais. E as feridas emocionais, assim como as físicas, são dores emocionais. Feridas que nós temos em nossa mente, em nossa psique, em nossa alma, em nosso interior. É muito importante entendermos isso, porque é impossível passar por esse mundo imunes a feridas. Isso é uma tese para os irmãos acompanharem aí, essa frase também está no Data Show. Se ferida é isso, mas a gente precisa entender que é impossível passarmos por esse mundo sem passarmos por feridas. A gente tem um exemplo disso no próprio Senhor Jesus. E é interessante que o Senhor Jesus, ele nos cura com suas feridas. Isaías 53. Pelas suas feridas somos sarados, curados. Mas nós seremos feridos. O texto base é Gênesis 3:15, quando fala: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse te ferirá ou esmagará a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar, dizendo para a serpente e para a mulher. Qual é a missão do maligno? Nos ferir. E há muitos tipos de feridas. E Deus permite que nós sejamos feridos. Deus permite que nós sejamos feridos. Inclusive o texto de Oséias, que nós acabamos de ler, diz: vinde, voltemos ao Senhor, porque Ele nos rasgou, Ele nos despedaçou. Ele permite que nós passemos por feridas em nossa vida. Ele rasgou, mas rasgou para curar. Ele feriu para curar. Mas diz o texto que rasgou. Ou seja, ele permite. Permite. E o sinal que eu tenho uma ferida em mim é que a ferida dói. O que dói? Se não, é uma parte do meu corpo, um músculo, um membro. O que dói em mim? Emocionalmente falando, espiritualmente falando, quando nós temos uma ferida emocional, o que dói? Aqui estou trabalhando apenas alguns conceitos introdutórios, ok? O que dói? A lembrança.
A lembrança dói. Pode avançando, meu querido. Pode avançando. Eu esqueci de falar. Mais uma? Isso, coloca aí a lembrança. O sinal que eu tenho uma ferida em mim é que ela dói. Mas o que dói? A lembrança. Todos nós passamos por fatos traumáticos em nossas vidas. O que é um trauma? É uma lesão causada por um impacto que lesionou uma parte de mim. Eu fui lesionado por conta de algum impacto. Algo que me impactou profundamente. Isso gerou em mim uma lesão. Todos nós passamos por isso. Experiências negativas que causam algum tipo de dano na nossa personalidade, ficam presentes em nossa memória pelo impacto negativo que isso causou em nossa emoção, em nosso coração. E às vezes você leva isso para a sua vida, você leva essa dor, você não esquece dessa lembrança. Seja exemplos múltiplos, seja uma traição, seja uma surra que você levou, injusta, de um amigo, de um pai, de uma mãe. A dor física passou, mas aquilo provocou um sofrimento psicológico em você, por causa da ofensa, por causa da injustiça, e aquilo marcou e permanecerá na sua memória como fonte de dor. E cada vez que você acionar aquela lembrança, principalmente quando você se relacionar com aquela pessoa, você vai sentir a dor interior pelo acontecido. O que é isso? Isso é uma ferida emocional. Existem feridas emocionais múltiplas. Por exemplo, rejeição, abandono, injustiça, humilhação, traição. Ninguém está imune a isso, nem o próprio Jesus. Ele passou por tudo isso. Os apóstolos passaram por tudo isso. Mas essas são as feridas básicas, da qual nós sofremos. Medo, culpa, rejeição, abandono, enfim. Portanto, todos nós temos em alguma medida feridas emocionais, porque de alguma maneira fomos prejudicados por alguém, por pessoas que nós amamos, por pais, por cônjuge, por amigos, por pessoas em nosso trabalho, fomos traídos, injustiçados, humilhados por alguém. Todos nós já passamos por isso. A gente não está no céu, a gente está nesse mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz o maligno. O mundo está entregue à soberba, à vaidade e à cobiça. O próprio Jesus garantiu isso. No mundo, vocês vão passar por muitas aflições. Tem de bom ânimo. E ele fala para os discípulos, tudo que aconteceu com ele, iria acontecer com os discípulos. Assim como me traíram, assim como me injuriaram, assim como me humilharam, tudo isso vai acontecer com vocês também. Não percam a fé, não percam as estribeiras. Mas entenda que isso vai acontecer. A dor vai vir, a traição vai vir. Não tem jeito. Mas a obra da redenção visa nos restaurar, nos curar. Um texto básico para isso é Isaías 61. Por favor, Samuel, avance. Não sei se dá para ver. Se os irmãos não estão conseguindo ver, porque a gente precisa ajustar esse data show, ele muitas vezes fica centralizado e de repente ele não centraliza, isso dificulta, mas estamos falando ainda de cura interior, questões introdutórias. Qual é a obra da redenção? Nos curar, nos restaurar. Isaías 61. Jesus usa essa passagem na inauguração do seu ministério público, lá na sinagoga de Nazaré. E diz o texto, Isaías 61:1: o Espírito de Deus, o Espírito de Yahvé está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração. A palavra quebrantado de coração aqui pode ser traduzido como
os de corações feridos. Coração aqui está ligado ao interior, às nossas emoções. Ele está dizendo que a obra da salvação é essa. Ele enviou-me a curar os de coração ferido, proclamar a libertação aos cativos, pôr em liberdade os algemados, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. E, aí eu destaquei em vermelho aí, consolar todos que choram, todos que estão tristes, amargurados. Jesus Cristo foi enviado para esse consolo. E pôs sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de um espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém? Essa é a obra do Senhor. Essa é a obra da salvação. O profeta está dizendo que o nosso Senhor veio para nos restaurar aqui por dentro. Algo que você pode experimentar hoje, pelo poder da ressurreição de Cristo, viver essa experiência na sua vida, no seu casamento. Essa restauração nós chamamos de cura. A palavra no grego para cura é a mesma palavra que os autores usam para salvação ou libertação. E o que é cura? É quando o nosso coração ferido é consolado. Como eu falei, é quando a ferida para de doer. É quando nossa tristeza se transforma em alegria. É quando nossa depressão se transforma em paz. É quando nossa amargura se torna em perdão. É quando nossa angústia se transforma em louvor e adoração. Isso é cura. Mas vamos avançar em termos mais práticos. Samuel, o que significa cura interior? Significa o seguinte: é quando a lembrança não dói mais. Simples assim. Objetivamente é isso que significa. Não dói. É como a diferença de uma ferida e uma cicatriz. Qual a diferença da ferida aberta e da cicatriz? A cicatriz não dói mais. Ela existe, você olha para ela, mas não dói mais. Esse é o poder do Evangelho. É o poder da cruz de Cristo, do amor de Deus, que ressuscitado vai para os discípulos e apresenta a cicatriz da cruz. Isso é cura. Não dói mais. E por que é importante não doer mais? A dor, ela metaboliza a nossa atenção. A dor, ela toma conta da nossa vida, ela toma toda a nossa energia, e a gente fica o tempo todo lembrando dela, o tempo todo. Imagina você estar indo no casamento maravilhoso de algum amigo, música maravilhosa, celebração maravilhosa, comida maravilhosa, festa maravilhosa, mas antes de ir para aquele casamento, você topa o seu dedão, ou seu dedinho, na quina da porta, sua unha sai. Aí você vai, não, eu tenho que ir para o casamento. Aí você lava, coloca lá um curativo e vai, coloca o seu sapatinho e vai para a festa. O que vai acontecer com você na festa? Você vai o tempo todo sofrer a ferida. Você não vai esquecer da ferida. Vamos dançar, vamos se alegrar. Alguém chega perto de você, você faz assim. Peraí, não pisa. O tempo todo se protegendo. Você não vai esquecer a ferida. Porque a ferida não deixará você esquecer dela. Não vai. Você vai ficar sofrendo a ferida a festa inteira. Esse é o poder que a ferida tem. Dominar você.
não te fazer esquecer dela nunca. Falei de lembrança, lembra? Você vai olhar às vezes para alguém que você tem que ter uma relação de amor, a ferida toda hora atrapalha, ela lembra, dói, trava. Restauração, irmãos. Muita desgraça que acontece em nossas vidas, em nossas famílias, é porque muitas de nossas feridas estão expostas. E a dor das feridas tem dominado. Quando uma ferida rouba a nossa atenção, o que acontece? A gente não consegue ser curado. Quando o tempo todo está doendo, quando você não trata aquilo, quando você fica andando com um sapato apertado na festa, o que acontece? Você não é curado e você piora a situação da sua ferida. Por quê? Porque irritar a ferida, mexer nela toda hora, sabe, trazer a dor dela toda hora, vai causar, mais e mais lesão. Toda ferida, quando ela é tocada, você toca na ferida, a ferida magoa, e ela se refere no sentido ferir novamente, e referindo-se você não consegue se curar. E lembra, estamos falando aqui de feridas emocionais, usando ilustrações de feridas físicas, porque assim como acontece no campo físico, acontece no campo mental e emocional e espiritual. Quando mais mexemos na ferida, tem gente que gosta, menos chance de cura. Nesse sentido, quando falamos em cura interior, nós não estamos falando de introspecção. Devemos tomar cuidado com isso. Muitas pessoas têm a mania de viverem revirando o lixo do passado, remexendo em suas feridas o tempo todo. Tá assim, e às vezes arranjam um terapeuta ruim, né? Que só fica fazendo com que a pessoa fique ali 1 ano, 2 anos, 5 anos, revirando o lixo de suas feridas. Principalmente isso é muito ruim se a pessoa tem aquele complexo de culpa, de vitimização. Elas ficam viciadas, isso é um vício. Viciadas em cutucar as feridas e por causa disso não são curadas. Tem gente que são viciadas nisso. Chega na igreja, gente de igreja que estava há 10 anos, o pedido de oração é cutucar as feridas. Só fala de Deus e com Deus e para Deus sobre a sua ferida. E cada vez que remexe aquilo, mais inflama, pior fica. Vira um vício de tortura do seu próprio coração. Tem gente que vive assim. Isso é um vício. Sabe, que força o pensamento negativo, só pensa desgraça. Perdeu o sentido espiritual, de saúde espiritual, perdeu virtude, perdeu esperança, perdeu alegria, perdeu beleza. Só pensa a ferida. Ou seja, vive uma tortura. Isso é uma escravidão. O tempo todo. Por que disso? Por que daquilo? Vai e mexe, aprofunda. É um horror. Cura interior não é isso. Cura interior não é introspecção. Não é. Por exemplo, quando fazemos introspecção, com a orientação de um bom psicólogo, aquilo, de alguma medida, pode ser bom. Porque no processo psicoterápico, o psicólogo ele vai te conduzir, fazendo milhões de perguntas, ele vai te conduzir àquele fato traumático, vai te fazer racionalizar aquilo. E qual é o grande objetivo dele? Fazer com que você desligue a lembrança da dor. Ele vai se esforçar, fazendo as perguntas, observando aonde está doendo, entendendo aonde está doendo, para que você, ao lembrar disso, não lembre com mais dor. Isso é o processo, principalmente de psicoterapia. E aí ele vai chegar a alguns diagnósticos. Por exemplo, você está sofrendo isso porque você é inseguro, você é carente, ou você tem falta de resolução, perdão de alguém da sua família.
você tem algum complexo de inferioridade, você é imaturo, enfim. Tudo isso é para te conduzir a um processo de desconexão da lembrança e da dor. Isso é técnica, isso é humano. Mas nem sempre a técnica consegue lidar com uma ferida na alma, porque há situações nas nossas vidas que causam muitas lesões em nossa alma, e a técnica não será efetiva. Não será efetiva nisso. E a triste realidade é que as pessoas não têm responsabilidade com a nossa emoção. As pessoas não têm responsabilidade com a gente, e nem a gente com ela. A triste realidade é que nem os pais têm sensibilidade com a emoção e com o coração dos seus filhos. E às vezes nem os filhos em relação aos seus pais. Às vezes, as pessoas nos torturam muito. E às vezes, nós torturamos muito as pessoas. Com chantagem, com mágoa. Às vezes, as pessoas simplesmente nos dão as costas e nos abandonam. Ou seja, algo de profunda dor. Às vezes, uma psicoterapia não vai simplesmente conseguir lidar com isso. E por que as pessoas fazem isso? Porque elas são cruéis, são insensíveis. É algo terrível. E às vezes elas estão sofrendo essas doenças emocionais. E pessoas doentes emocionalmente falando, machucam outras. E fazendo com que outros também ficam doentes emocionalmente falando. Em todos os lugares é assim. As pessoas não têm pudor em relação à emoção das pessoas. Não tem pudor a falar e cuidar do coração da esposa, cuidar do coração do marido, em lidar com os filhos, em levar a sério sobre cuidar do coração, porque é do coração que procede a fonte da vida. Não, elas não têm pudor, nem com seus próprios filhos. Enfim, geralmente esses acontecimentos, dependendo de uma série de circunstâncias, nos fragilizam de uma maneira definitiva e a gente fica com uma lesão. É como um atleta que se lesionou nas costas, alguém que é corredor. Ele teve uma lesão grave nas costas e ele vai tentar voltar à sua vida normal como atleta, ele não vai conseguir. E é isso que muitas lesões causam em nossas vidas, tem causado em muitas famílias, em muitas vidas. Lesões foram causadas e às vezes a terapia não vai ajudar. Às vezes vai dar um sedativo, sim, pode aliviar alguma coisa. Às vezes sim, pode dar ali algum tratamento, como devemos dar para o atleta. Mas nunca mais volta. Nunca mais voltará. Não dá certo. Então, introspecção, não. Não, isso não funciona. Isso não é cura interior. Então, se cura interior não é isso, o que é cura interior, Samuel? Cura interior é quando, simples assim, a graça de Deus entra em nós e nos traz o alívio. Simples assim. Efetivamente entra em nós. É uma experiência isso. Não é um achismo, não é uma crendice, não é um pensamento positivista. Ah, Deus vai curar. Ah, não. É quando efetivamente a graça, o poder da ressurreição de Cristo entra em nossa vida e traz o alívio. Então não é uma ação humana, não é um esforço humano. Não é algo que eu estou resolvendo dentro de mim como introspecção. Não, cura interior é quando Deus, através da sua graça, em sua sabedoria e amor, Ele pega algo em mim que estava doendo e tira a dor. Isso é cura interior. É algo que Ele faz, mas nós precisamos nos colocar à disposição aos meios de graça. Assim como sabemos que quem faz uma obra de cirurgia para nos curar de um câncer não maligno é um médico. Mas a gente tem que colocar à disposição. A gente tem que ir ao médico, a gente tem que fazer os exames, a gente tem que expor
o nosso mal? Nos colocar à disposição de Deus, nos colocar à disposição do médico. Dormir, vai, faça a obra em mim. E o médico vai lá e cura. Então não basta dizer que Deus cura, tem que colocar-se dia a dia à disposição para que Ele cure. E isso vale para todos. Se você quer que Deus cure alguém, os meios de graça precisam estar expostos à pessoa. A pessoa precisa experimentar a graça de Deus. No casamento, na família, ela precisa experimentar. Porque a cura vem quando a graça de Deus traz o alívio e transforma. Mas tem que ter disposição. Cura efetiva. Um exemplo simples de cura efetiva. Meio de graça. Tem que ter vida de oração. Orar. Orar é um ato de amor. E nós somos curados pelo amor de Deus. Um exemplo simples de oração que pode nos curar. Momentos de oração quando estamos diante do Senhor e de repente vem uma lembrança antiga de mágoa, de tristeza na oração. E Deus nos conduz, não eu que reviro o lixo, Deus nos conduz àquele fato, àquela dor. E pela oração, pelo trabalhar de Deus em nós, pelo trazer à memória aquilo que nos traz esperança, nós nos sentiremos amados por Deus, mesmo diante daquela dor. Nós iremos nos sentir consolados por Deus, mesmo com a lembrança daquela dor. Nós nos sentiremos livres e até agradecidos. Iremos dizer para o Senhor: Senhor, obrigado por eu ter passado por aquele sofrimento, e se não fosse aquele sofrimento, eu não ia aprender, eu não ia crescer em humildade, eu não ia me apegar tanto ao Senhor. Efetivamente é isso que acontece. Você ora e você é conduzido por Deus ao fato traumático, e Ele faz aquilo que a gente viu em Isaías 61. Ele vai transformando tristeza em alegria. Deus mesmo nos conduz àquela situação e nos tira a dor. Deus tira a soberba e nos conduz à humildade. Pecados capitais. Deus nos tira da gula e nos conduz à partilha. Deus nos conduz à pureza e nos tira da lascívia e da luxúria. Assim ficamos livres. Efetivamente falando, tem que se colocar ao médico, aquele que cura. Isso é cura, efetivamente falando, por meio da oração. Coisa linda. A gente tem que experimentar isso. A gente vive a vida eterna para experimentar isso e sermos instrumentos na vida de outros, para que outros experimentem isso. Porque a crise nossa é uma crise de doentes emocionais. Como Paulo fala aos Coríntios 11. Fraqueza, doença e morte. Porque não há esse discernimento da relação com Cristo e da comunhão. Há muitas formas e exemplos que eu poderia citar por meio da oração, da qual efetivamente Deus nos cura. Então, se você não ora, meu irmão, se você não tem vida de oração, você não vai experimentar cura. Não vai. Não vai. Olha o que Tiago diz, eu vou citar Tiago mais à frente. Tiago 5,16. Eu vou citar ele mais à frente, não agora. Ele diz assim sobre confessar o pecado. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Você confessa o seu pecado, não se justifica, mas confessa e você ora em favor do outro, inclusive do seu inimigo, daquele que te ofendeu. Você não maldiz, você bendiz, como o Senhor nos orienta no Sermão do Monte. E aquilo para você, sabe o que é? Cura. Ele transforma a mágoa em perdão, em reconciliação. Efetivamente é assim que acontece. Então, sem oração, é só doença e escravidão espiritual
escravidão demoníaca e desgraça para a sua vida. Oração, libertação, cura e vida abundante. Vimos no texto de Isaías, então, portanto, que cura é quando o nosso coração ferido é consolado. E eu citei o exemplo aqui da oração. Você nunca experimentou isso? O que você está experimentando então da vida cristã? Se você não experimenta a cura pelo relacionamento com Deus, e se você não ensina outros a essa cura, o que você está pensando da vida cristã? Tu é uma fraude. Você precisa se arrepender, precisa se converter de verdade. Porque cura é quando há consolo na ferida, é quando a nossa tristeza se transforma em alegria, é quando há experiência de louvor em meio à angústia. Isso é ação da graça de Deus, mas tem que se dispor aí, todos os dias, dia e noite, ao levantar, ao deitar, ao dormir, ao almoçar, se colocar à disposição daquele que cura, senão não há. Quando isso acontece, lembra de Isaías, somos por Deus curados, restaurados, transformados, porque as feridas emocionais, elas causam em nós, irmãos, é aquilo que os médicos chamam de necrose. O que é necrose? É morte de alguma célula ou tecido causada por uma doença ou lesão. Isso é necrose. E as feridas espirituais causam isso. Morte de virtude, de alegria, de paz. Porque há uma doença, há uma lesão. As feridas, elas matam dimensões do nosso ser, causando distúrbios, distorções múltiplas, que é a esclerose. Causam. E muitas dessas feridas e dessas doenças estão dentro dos pecados capitais, ok? Não pense em doenças como as conhecidas aí como doenças emocionais, mas as doenças emocionais e as doenças espirituais que eu estou a dizer são a lista lá dos pecados capitais. Essa é a grande doença do mundo, é o grande mal do mundo, o grande mal em nossas vidas. Portanto, cura é quando Deus, com amor, cura. Lembrança é quando Ele devolve a capacidade de amar. É quando Ele devolve a nossa capacidade de se alegrar. É quando Ele devolve a nossa capacidade de ter prazer na vida, de ter prazer na relação. Isso é vida. Bem simples assim. Então, cura interior, como eu já disse, é quando a graça de Deus, por dentro, traz o alívio. Efetivamente, não é um positivismo, não é um desejo, não. É quando experimentamos isso. É quando o amor se derrama sobre nós, principalmente sobre a lembrança traumática e transforma aquilo em perdão e graça. É quando o amor divino nos inunda por dentro e nos preenche. Eu vou falar isso mais na conclusão da aula de hoje. Mas é quando o amor divino entra naquele nervo necrosado, morto, e devolve a sensibilidade, nos fazendo plenos de vida, alegria e amor. Mas qual é o problema nosso nessa guerra, Avance, por favor, Samuel. O nosso problema, Pedro diz em 1 Pedro 5,8, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda ao redor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar, alguém para destruir. Essa é a obra do diabo, ele quer destruir a sua vida. A gente tem um inimigo, isso não é uma metáfora, tá? Ele existe. Ele tem uma missão de nos ferir, e uma vez que ele nos fere, ele sabe qual é o nosso ponto fraco, ele sabe remexer em nossa ferida, e ele sabe nos escravizar em nossas feridas. Esse é o grande objetivo dele. Ele sabe o que a gente precisa fazer para perder a linha. Ele sabe o que a gente precisa passar para cair no pecado de ira, de murmuração. Ele sabe. Ele sabe como nos entregar à preguiça. Ele sabe fazer isso. Um exemplo. A pessoa passa por alguma desilusão na vida. Ela lembra daquilo.
Ela se joga num pântano de amargura, de desgosto. E o que ela faz para tentar sair daquela situação, geralmente? Ela vai buscar alguma consolação, alguma compensação humana, ela vai atrás de alguém, ou às vezes ela vai se entregar a algum tipo de pecado capital, ela vai se entregar à comida e à bebida, ela vai se entregar a algum prazerzinho do entretenimento, ou ela vai se entregar a um ressentimento, à ira, à amargura, ela vai compensar aquilo de algum modo. Isso não vai ficar guardado. Por quê? Porque o sentimento de frustração e dor demanda compensação. E essas compensações são ilícitas. E quem está comprometido em nos conduzir a essas compensações ilícitas? O demônio. Ele entra para nos ajudar. E às vezes a gente usa essas compensações ilícitas para nos livrarmos até mesmo de Deus. Já que o Senhor permitiu isso, então o Senhor vai permitir eu viver aquilo, né? Já que o Senhor permitiu essa traição, então eu vou me lançar a esse novo relação aí, porque já que o Senhor permitiu, eu vou fazer isso. Já que o Senhor permitiu isso, e na igreja só tem pecador, então eu não vou mais. Eu não vou mais, porque só tem gente ali hipócrita. E vai. Vai fazer o que não deve. Ele fomenta isso em você. Eu não vou ficar aqui na preguiça no domingo, porque eu fiquei triste no sábado com alguém da igreja, eu não vou. Aí o demônio vai e ele faz carinho em você assim, isso, dorme meu filho, dorme. Tadinho de você, você foi injustiçado, que dó. Você viu o que seu marido fez, sua esposa fez? Então, pare de amar um pouquinho para compensar essa dor que você está sentindo, para ele sentir um pouquinho dessa dor. É o Satanás. Satanás pega a gente no colo assim, e faz assim, é isso. Isso não cura ninguém, e a gente sabe disso. E o diabo não quer cura de ninguém. Então entenda, quando entra em você uma mágoa, uma revolta decorrente, seja de uma ferida emocional, e como isso entra em você? Através dos pecados capitais. Ira, soberba, gula, inveja, preguiça. Ali entra um demônio, nessa ferida. Por quê? Porque toda ferida abre uma porta para uma infecção. Por que a gente, quando se fere, a gente tem que curar ou tapar as feridas? Porque pode entrar bactéria, um vírus, um micro-organismo oportunista que se alimenta daquela ferida e prolifera através daquela ferida, infeccionando todo o corpo. Assim é a ação do demônio nas feridas emocionais. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, né? Às vezes você tem que fechar a casa. Você expulsou, mas fecha. Senão ele volta. E volta uma legião. Ou seja, as nossas feridas emocionais, e essa frase está aí, Samuel, causam infecções espirituais que geram brechas para a entrada de espíritos malignos, que vão te manipular, subjugar, oprimir, torturar através da lembrança dolorosa, o tempo todo. Essa é a ação do inimigo. Portanto, cura e libertação são duas coisas que estão juntas. Essa é a obra de Cristo. E ele veio nos libertar, não apenas dos pecados capitais, mas da opressão do demônio. Não tem como separar libertação ou salvação e cura. Não existe libertação verdadeira sem cura interior. Não existe. Não existe. E não existe cura interior verdadeira sem libertação. Porque, espiritualmente falando, feridas causadas por um pecado ou por um demônio atraem mais demônios, mais pecados. E libertação em Cristo atrai cura, vida abundante, virtudes. É simples assim. Cristo nos redimiu do império das trevas, do domínio satânico. Ele nos libertou
disso, ele veio para destruir as obras do diabo. E quais são as obras do diabo? Gerar em nós, através dessas feridas emocionais, doenças espirituais, pecados capitais, amarguras, entrega, vaidades, iras. E Cristo vem nos libertar disso, nos conduzindo ao seu reino de amor. Ele nos tira do império das trevas e nos conduz ao reino de amor. Irmão, salvação, libertação é algo efetivo. É algo que é experiência, não é algo utópico. Não é o que eu acho, não é algo distante. Se isso não é a nossa experiência, é o que vimos em 1 João. Não há salvação. Não há. Há ilusão. E essa é a grande obra do Satanás também. Iludir falsos crentes de que eles estão experimentando cura e salvação, quando na verdade a vida deles são caracterizados por cada um daqueles pecados capitais. Então, estabelecendo esses princípios e bases, que foi um resumo para os irmãos, de forma mais prática, embora eu já dei algumas luzes a respeito disso, mas de forma mais prática, vamos lá. Quais são os fundamentos para conseguirmos receber cura? Samuel, a pergunta é: como faço para receber essa ação da graça de Deus que nos cura das doenças? Como? Experimentar isso na minha vida, na minha família. Senhor, eu estou precisando disso na minha relação conjugal, na minha família, na vida dos meus filhos. Eu preciso viver isso. Eu preciso experimentar isso. Essa alegria, essa transformação de tristeza em alegria, de amargura com perdão e paz. Como? Alguns passos básicos. Assim como é no campo físico, é no campo espiritual. A gente precisa limpar as feridas. Ou seja, o que é limpar as feridas? É eliminar o mal, eliminar as bactérias. Quando você se machuca, uma criança se machuca, de repente num barro, num chão sujo, antes da gente aplicar um produto, um remédio, a gente limpa, a gente lava. Então, primeira ação de uma ferida aberta, de uma mágoa, de uma amargura. Primeira ação, para que efetivamente experimentemos cura, limpar as feridas. Por meio da graça de Deus, de um relacionamento íntimo com Ele, limpar as feridas. E pense, eu não estou falando apenas de você limpar essas feridas ou Deus limpar as suas feridas, mas efetivamente você ser esse tipo de gente em Cristo Jesus, que invade as portas do inferno, como quem limpa as feridas, como quem trata as feridas das pessoas. Porque muitas das amarguras, das iras, das contendas que as pessoas acabam gerando e vivendo na relação, aquilo não é um fim em si mesmo. Às vezes aquela pessoa só está reagindo a profundas feridas emocionais e espirituais, porque ela não encontrou nenhum filho de Deus com graça e amor capaz de, com sensibilidade, curar ou exercer cura por meio dos meios de graça, por meio disso que eu vou falar agora, por meio do arrependimento e por meio da confissão de pecados. Parecem as mesmas coisas, mas não são as mesmas coisas. Arrependimento não é lamentar o pecado e não confessar o pecado, não. Arrependimento é a palavra metanoia, significa conversão, se voltar a Deus, como lemos em Oséias. É isso que significa arrependimento. Nós temos que nos arrepender de nossos pecados e nos voltar a Deus. É assim que as feridas são limpas. E também confessando os pecados, nós temos que nos purificar de nossos pecados. Lembra, a gente leu isso em 1 João 1,19. Eu não coloquei esse texto, mas lá diz assim, 1 João 1,19, 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça e nos limpar
limpar de toda injustiça, nos limpar as nossas feridas. Não apenas a fé nos justifica, mas ela nos limpa efetivamente, à medida que a gente se coloca à disposição. É a mesma linguagem de Tiago 5,16. A gente tem que confessar os nossos pecados uns aos outros, orar uns pelos outros para sermos curados, sarados. Então, efetivamente, isso tem que acontecer na sua vida. Confessar, parar de se justificar, de se lamentar, de se vitimizar. Confessar, dar nome. Se não houver essa disposição, não há o processo de limpeza. Não há o processo de limpeza se não houver essa disposição, e se não há o processo de limpeza, não há cura. Então, o que está acontecendo lá em casa, então? Ou o que precisa acontecer lá em casa? Para que haja de fato cura, para que Deus limpe e nos purifique de toda maldade e iniquidade. Conversão, arrependimento e confissão de pecados. Não existe cura possível para quem não se arrependeu, para quem não se converteu, para quem não se voltou ao Senhor. Mas também não existe cura possível. Estamos falando aqui de cura interior para quem não confessa os seus pecados. É o primeiro aspecto para a gente andar na luz, como vimos em 1 João. É uma vida de confissão de pecados. Então, se você está vivendo uma vida desordenada, seus filhos, família, você está percebendo isso, não há isso em sua vida. Você está nas trevas. Não tenha dúvida disso. Você está entregue aos pecados, entregue à soberba principal, porque você não busca o Senhor. Isso já é uma grande soberba. Você não busca o Senhor em adoração, Ele não é prioridade na sua vida, então você está entregue à soberba. Então a luxúria, a gula. Então, se você está nessa vida desordenada, você espera a cura divina? Você espera que Deus restaure alguma coisa na sua vida? Não tem jeito. Tem que mudar de vida, tem que se converter, tem que se purificar. Se não lavar a ferida, não vai curar. É necessário se converter. É necessário tratar o pecado, lavar os pecados pelos méritos de Cristo. É muito importante dizer isso, irmãos. Isso aqui está com uma palestra, uma pregação, né? Mas é importante a gente dizer isso por quê? Porque a gente vive num mundo entregue ao maligno. E nessa vida de entrega ao maligno, há uma crise em nosso contexto, onde as pessoas elas acham que são convertidas, mas não são. Não há vida de oração, de comunhão com Deus. Não há vida de confissão de pecados, de pureza, de comunhão. Há uma vida esotérica, positivista, fantasiosa, apressada até às vezes em pedir ajuda para Jesus para resolver os seus problemas, mas totalmente desatenta em buscar pureza e conversão. E se não busca isso, está em trevas, é o que João vai dizer. Está na mentira. Essa é talvez uma das maiores crises que a gente vive em nosso meio. Crise das falsas conversões. Então é muito triste e o quadro de nosso contexto, onde muitos se orgulham, se justificam do pecado, não confessam, e cada vez que isso acontece, a gente vai se imunizando a uma vida de arrependimento, a gente vai se afastando. E sem arrependimento, irmão, não há cura. Arrependimento é confissão, ou melhor, arrependimento e confissão é graça de Deus. A gente tem que pedir, Senhor, nos dá essa graça, esse dom perfeito, para que a gente viva uma vida de confissão, de libertação, de arrependimento. É a promessa daquele texto clássico de 2 Crônicas 7,14, e esse texto eu coloquei ali para os irmãos. 2 Crônicas 7,14, Samuel. Eu ia ler junto, mas eu acho que não vai dar por conta do corte ali. Mas o que diz 2 Crônicas 7,14? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, a gente se chama pelo nome de Cristo, somos cristãos, se humilhar, você se humilha? Orar,
o seu ura não, né? Ora. Buscar a minha face. É isso a sua oração? Seu desejo? E se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Simples assim. Claro como a luz. Claro como a luz. É assim, a receita é essa. Tem que clamar, se humilhar, orar, buscar a face, se converter, para que experimentes cura e perdão. Atos 3,19, Samuel, esse está no outro slide. Atos 3,19, os apóstolos dizem: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Que graça, que bênção. A gente tem que entender que isso é graça, é bênção, irmãos. Arrependimento, conversão, confissão de pecados. Isso é graça. E é assim que a gente lava a ferida, ok? Tem que lavar a ferida. Senão, não vai curar. Esquece, não vai. Vai entrar infecção, o demônio vai vir e vai ferir a ferida o tempo todo e você nunca vai ser curado. Nunca. Porque efetivamente você não se dispõe à graça de Deus. Segundo, temos que desinfetar a ferida. A gente lava e depois joga um metiolate ali. Joga um álcool, um antisséptico. Na visão espiritual, o que é isso? Vinagre, né? Escutei aí, cruz credo. Querosene, não, brincadeira. Então não basta limpar, tem que desinfetar. Na visão espiritual, isso acontece pela oração e atos práticos de renúncia e libertação. Pode avançar, ô Samuel, no segundo ponto já. Orações para a gente desinfetar as feridas. Vamos lá, mais um. Orações e atos de renúncia e libertação. Em outras palavras, irmãos, é colocar o diabo para correr. É inibir a ação do mal. É aquilo que Paulo fala em Efésios, né? É não dar lugar ao diabo. Ok, você venceu ele uma batalha, mas não dá brecha para ele. Senão ele volta. Então você se arrepende, se converte. Mas tem que mandar o demônio embora. É o que Jesus fala. Não precisa chamar exorcista para isso, não. Tem até textos, por exemplo, aí que eu coloquei entre parênteses. Marcos 16, 17 Marcos 16, 17 e Mateus 10, 1. Onde Jesus disse que no nome dele a gente iria expulsar os demônios. E ele fala isso também em Mateus 10. Ele chama os 12 e dá autoridade sobre espíritos imundos para expelir os demônios e curar sorte de doenças. E aqui estamos falando de doenças espirituais, doenças ou emocionais, que são os pecados capitais. Então, você tem que fazer efetivamente para desinfetar a ferida. O que fazer? Orar e mandar o demônio embora. Se você não desinfetar a ferida, eles não vão deixar a ferida cicatrizar. Você tem que fazer orações de quem expulsa o mal. Porque se você buscar conversão, pureza, mas se você continua com os mesmos hábitos lá na sua casa, mesmos hábitos rotineiros, assistindo as mesmas coisas, ouvindo as mesmas coisas, caindo nas mesmas preguiças, o diabo não vai embora. Não vai. Ele vai sempre voltar e agir naquela ferida que não se fechou, mas ainda está aberta, e ele não quer deixar a ferida cicatrizar. Como desinfetar? Mudar os hábitos. Desinfetar a ferida. Orar efetivamente por libertação. Atos de renúncia e libertação. Atos de renúncia e libertação práticos. Desligar o celular. Atos de renúncia e libertação. E orar em família. Desligar a televisão. E colocar ali a palavra de Deus. Nós temos momentos de culto no lar. Atos práticos de libertação. Lembra daquele filme A Prova de Fogo? Lembra? Depois que ele teve um encontro com Cristo, ele foi liberto por Cristo? Foi. Mas ele teve atos práticos de libertação. Aquilo que
atrapalhava, era brecha para Satanás entrar na sua vida, o que ele fez? Ele destruiu aquilo. Ele jogou o computador fora. Ele colocou uma rosa ali para sua esposa. Você tem que ter atos de libertação, atos de amor, para o Satanás ir embora. Não só oração de libertação, porque já é um ato de libertação, mas atos práticos de amor. Efetivamente, o que está gerando esse mal em minha vida? Uma rotina desgracenta que eu sempre volto nos mesmos pecados. Não, eu vou ter atos de consagração. Tem que ter renúncia. É assim que a gente desinfeta. Porque hoje, mais do que nunca, a ação diabólica ela é muito forte em nossos ambientes, principalmente em casa, nas mesas. Tem que ter ato de libertação na mesa de casa. Ato simples de tirar coisas que não devem estar e buscar relacionamentos íntimos na mesa. Atos de libertação para ter momentos íntimos na cama, com a sua esposa, com o seu marido. O que está impedindo para que vocês não vivam o amor? Tenha atos de libertação. Fala, não vamos usar o celular, vamos nos esforçar. Primeiro vamos ajoelhar para que o amor se renove e vamos viver libertação. Atos práticos, senão o diabo não vai embora. Ouça o que eu estou dizendo, vai voltar a mesma lenga-lenga, que às vezes você já deve estar 20 anos e as coisas não mudam, porque você não tem atos de libertação. Amém? Amém? Tem que orar com fé, temer ao Senhor verdadeiramente, renúncia. O diabo, ele sabe que tem que ir embora, ele sabe que tem que ir embora, quando você ora. E se você não ora, se você não tem atos de libertação, de oração familiar, ele não vai embora. Não vai. E esse é um dos motivos do porquê orar. Porque o demônio, ele sabe disso. Por isso que o grande trabalho dele é nos tornar apáticos à vida de oração. É tirar a vida de oração em nossas casas. Esse é o grande trabalho dele, nos colocando um monte de preocupação, afazeres, entretenimento, streams, para que ele não saia de lá. Porque ele sabe, se você orar, ele é expulso. Creia nisso. E se liberte. Experimente libertação. É através da oração da fé que a gente exerce força contra as forças do inferno. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele vai fugir de vós. Mas tem que se sujeitar a Deus, tem que temer a Deus. No verso 10, humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Terceiro passo, perdão. É muito difícil sermos curados quando temos um gancho dentro da ferida, algo que sempre está ferindo novamente a ferida. É isso que a mágoa faz. A mágoa, ela é como um pus, ela é uma secreção externa que mostra que a ferida, ela já está para lá de infectada. Ela mostra que há bactérias ali dentro. Mágoa inflama a ferida. E o que a gente tem que fazer é exercitar perdão. Colossenses 3:13. Samuel, já estamos no outro ponto. Perdão. Colossenses 3:13. Isso. Perdoai-vos mutuamente, se alguém tem motivo de queixa contra alguém, como o Senhor vos perdoou, também perdoai vós. Hebreus 12:15. Nem haja entre vós raiz de amargura. Não pode haver raiz de amargura brotando, que vos perturbe, e por meio dela, muitos são contaminados. Você contamina a sua vida e a vida dos seus, quando a mágoa te domina, quando não há perdão. Você contamina. Isso contamina o seu casamento, contamina a igreja, contamina o seu ambiente de trabalho. Esse é o poder da mágoa, ela contamina, como um pus, assim, onde ela encosta, ela contamina. É necessário, então, exercitar perdão.
Porque senão você não vai sair da posição de vítima, e a posição de vítima, ela vai te ferir novamente o tempo todo. Cura é exercitar perdão diariamente. E exercitando perdão, a gente vai com certeza desenvolver humildade. Humildade que eu não sou melhor do que o outro. Eu errei contra o outro, eu erro contra o Senhor me perdoou. Então, já que eu ofendi o coração dele e ele me perdoou, eu preciso ter ato de humildade, misericórdia, porque eu fui perdoado também. Eu preciso isso. Eu preciso. Muita gente não reconhece que precisa perdoar. E ela se refere o tempo todo querendo sempre se sentir sentida pela ferida. Isso é uma desgraça. Até na igreja, a pessoa diz, eu já perdoei fulano, tá tudo certo, né? Mas lá no fundo não perdoou. Por quê? Porque encontra a pessoa, aí trava, dá aquele nó na garganta, sabe? Às vezes até sai da igreja. Assim, eu perdoei, sabe? Mas, nossa, sabe quando a pessoa não desce? Não perdoou nada. Não perdoou nada. O perdão, ele nos envolve a reconciliação. A gente precisa ser sincero para perdoar. Reconhecer que a gente não perdoa naturalmente. A gente não perdoa naturalmente uma ferida. A gente não perdoa. E por isso que eu preciso de Cristo. Por isso que eu preciso de libertação. Aí Paulo nos chama. Devemos perdoar uns aos outros como Cristo nos perdoou. Então em Cristo está a libertação e a cura. Para que eu olhe para aquele que me feriu em casa e não lance culpa a essa pessoa. Não tenho mais expectativa, zero, apenas amor e perdão a oferecer a ela. Em Cristo não há culpa, não há ofensa, há perdão e misericórdia e reconciliação. Perdão. Amém? Irmãos, temos aí mais 5 minutinhos. Se atente porque esse é o ponto mais importante. Todos comigo? Se você entender esse último ponto, você vai viver libertação. Quarto lugar, Samuel, assim a gente pode receber cura daquela ferida emocional que nós temos quando nós somos preenchidos de amor. A gente viu em 1 João que Deus é amor. Estamos falando aqui de sermos preenchidos pelo amor de Deus, pelo próprio Deus. É o que Paulo fala em Romanos 5:5. A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Quando há essa experiência, quando o amor de Deus preenche o nosso ser por inteiro, aí a verdadeira cura e libertação. Porque nós só estamos escravos de nossos pecados, dos pecados capitais, do domínio do império das trevas, porque nós não estamos vivendo a experiência do amor. Escravo da mágoa porque nós não estamos vivendo a experiência do amor. João vai dizer em 1 João 4:7 que nós devemos amar uns aos outros porque o amor ele procede de Deus. Deus é amor. Quem não ama não conhece a Ele. Ele fala no capítulo 4:16 que a gente conhece o amor que Deus tem por nós. A gente confia nesse amor porque a gente permanece nele e ele em nós. Qual é a causa de maior sofrimento da humanidade hoje? Qual é a causa de sofrimentos de feridas emocionais em nossos dias? Por que somos tão feridos e por que ferimos tanta gente? É a falta de amor. Simples assim, mas é ao mesmo tempo a falta de Deus, de comunhão, de permanecer em Deus. Deus é amor. É a falta de união com Deus. Satanás quer nos tirar disso, da falta de união com Deus. E quando somos vazios do seu amor, somos cheios de doenças espirituais, emocionais, cheios de escravidão demoníaca. Mas se permanecemos em comunhão com Ele, pela oração, permanecemos no seu amor, somos por Ele preenchidos
pelo seu amor. Na comunhão, imagina viver isso em casa, na comunhão com o seu amor, pela oração de amor, nós somos ensinados a amar. Amar como somos amados por Ele. Por que a gente vai viver isso em casa? Vai viver libertação, cura. Porque o que cura é o amor, efetivamente pela oração, pela comunhão. Por isso a oração é tão importante. Mais do que um ato de amor, como eu já disse. Ela é a nossa experiência de amor. Todos fomos feitos para o amor, para coisas elevadas. Fomos feitos para amar, fomos feitos para sermos amados. Sim, assim devemos viver. Esse é o propósito de nossas vidas. E assim devemos ajudar outros a trilhar esse caminho de amor. E como viver isso? Sermos preenchidos pelo amor de Deus, pelos meios de graça. Efetivamente experimentarmos amor pela oração e pela comunhão. Efetivamente perdoarmos como fomos perdoados. Efetivamente permanecer, estar, enraizar-se. Isso é cura da soberba. A primeira cura é a cura soberba. Curando a soberba já cura um monte de coisa. Precisamos, para isso, ser vazios de nós mesmos. E totalmente dependentes de Deus e preenchidos por Ele. Queridos, Deus quer nos curar. Ele quer nos curar. A gente não precisa convencer. A gente não precisa convencer Deus que Ele precisa nos curar. Ele veio para isso. A gente vê em Isaías 53... que pelas suas feridas nós somos sarados, somos curados. E quais são as feridas de Cristo? Feridas de quem ama, feridas de quem se entregou, feridas de amor. Verdadeiramente, nós somos libertos quando desfrutamos do amor de Deus. Quando o amor para de ser uma ideia, para de ser um sentimento, porque o amor bíblico não é sentimento. Amor é a nossa realidade. Amor é o lugar que Deus nos colocou. Deus nos colocou na comunhão com Ele. Deus é amor. Amor é aquilo que somos. Nós somos filhos do amor. Fomos gerados em amor. E por que nós somos amor? Porque nós somos comunhão com Deus. E pelos meios que Ele nos deu, de comunhão, o amor liberta, cura. Só a cura quando há efetivamente experiência do preenchimento do amor de Deus em nossas vidas. Amém? Leve isso, leve essa boa notícia. Você é instrumento de libertação. É simples assim, não tem muita teoria. A gente viu em João o tempo todo ele ensinando a gente sobre o amor e a fé. Então esse é o princípio básico, para introduzir a gente a tantos assuntos de cura interior. Amém? Alguma dúvida? Dúvida nenhuma? Amém? Amém. No próximo encontro também teremos uma palavra introdutória, mas aí eu focarei mais sobre guerra espiritual. Mas está tudo ligado, irmãos. Isso não deixa de ser guerra espiritual, ok? Amém? Obrigado pela atenção, por aguardar. Passamos aí alguns minutos do tempo. Sejamos firmes nesse caminho de cura e de libertação. Amor, as crianças vão ter participação? Peço a paciência, peço o amor dos irmãos aí para esperar as nossas crianças.